Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Que bom poder cumprimentar você em mais uma tarde de sábado. Eu sou o Pastor Arilton Oliveira e a partir de agora você nos acompanha no curso bíblico interativo. Nessa série, a respeito dos 10 mandamentos. Quero saudar também a você que nos assiste em nossas redes sociais, pelo canal do YouTube, Adventistas AC e também Arilton Oliveira. Você pode se inscrever nesses canais, ativar o sininho para receber as novidades, não deixe de dar o seu like, tá bem? Estamos começando aquele que será o último programa dessa série sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos estudar o 10º mandamento. E eu já quero aproveitar para convidar você para estar presente em uma igreja adventista amanhã à noite. Todos os domingos à noite, na região centro-sul de Santa Catarina, estamos tendo o mesmo tema do programa da Rádio Novo Tempo, do nosso curso interativo, em uma de nossas igrejas. Pastor, eu não sei onde eu encontro uma igreja adventista, eu queria ir lá assistir e aprender mais desse assunto. É muito simples, basta acessar o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Nesse site você coloca lá o seu CEP, e você vai ser direcionado para uma igreja mais próxima da sua casa, tá bem? encontreumaigreja.com.br. E para nos ajudar nessa última temática, estamos recebendo nos estúdios aqui o pastor Alex Escher. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Olá, amigos da Novo Tempo, olá, amigos do podcast. Sempre bom estar aqui, terminando uma temporada do estudo da Bíblia. E certamente durante essa temporada nós aprendemos muito com os 10 mandamentos. Lembrando que no segundo semestre a gente volta com a nova temática também nos sábados à tarde. Certo? É uma temática, uma novidade, vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa, nós estamos preparando com muito carinho para todos. Muito bem. Pastor Alex Escher, ele cuida dos empreendedores adventistas da região centro-sul de Santa Catarina e por falar nisso se aproxima um evento muito especial aqui no estado, não é? Isso mesmo, pastor, no dia 7 e 8 de julho, sexta-feira à noite e sábado, o dia todo, nós teremos um evento da FÉ, Federação dos Empreendedores Adventistas. A FÉ tem sua matriz ali no Distrito Federal, em Brasília, e nós teremos ali representantes de Brasília, representantes de São Paulo, representantes do Rio de Janeiro. É um evento de testemunhos. Da Bahia. Também da Bahia, né? Já falei com gente hoje que está vindo da Bahia participar. Certamente teremos pessoas do Brasil todo aí que participam da FÉ, essa federação, e será um momento de troca de experiências, testemunhos, palestras. Vamos fortalecer esse meio adventista dos empreendedores. E o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora e quiser participar, é possível? É possível. Eu posso passar aqui meu celular. Por gentileza. Meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, é o 489-9987-4546. Vou repetir, 489-9987-4546. O evento é gratuito, ok, pastor? Nós teremos aqui o coffee break, teremos aqui um almoço especial. Tudo acontecerá aqui no território de Santa Catarina, na Comeco, sendo bem específico, que é uma empresa de um de nossos irmãos adventistas aqui. Nós temos uma boa estrutura, temos aqui um auditório, um local bem bacana, bem aprazível para a gente passar o dia, e certamente vai valer a pena quem participar, vai levar bonitas experiências. E olha, teremos um palestrante especial conosco. Mas é surpresa, né? Não pode falar ainda. Posso falar não? Não, ainda não. Deixa eu falar aqui. Pode falar. Estará conosco aqui o pastor Arilton Oliveira. Olha só. Um dos nossos palestrantes oficiais aqui do dia 7 e 8 de julho. Muito bem, o convite está feito para você, o telefone foi dado. Pastor Alex nos acompanha hoje, mas não está só. Também estamos recebendo aqui o pastor Tiago Rocha, que é pastor lá na Igreja do Estreito, aqui em Santa Catarina. Tudo bem, pastor Tiago? Tudo bem, amigos também da Novo Tempo, das redes sociais. É um prazer estar aqui participar desse último encontro, né? Não é? É a primeira vez que você participa do Interativo com a gente? Sim, primeira vez. Ainda, né? Ouço, né? Mas estando aqui com vocês é a primeira vez. Uma alegria também. Seja pastor Alex, pastor Tiago está conosco aí. Que bom ter você então.
participando desse último tema dessa série especial sobre os 10 mandamentos. E o sobrenome dele se vê de peso, né? A rocha, né? Ele está firmado sobre um terreno sólido mesmo. É verdade, Não viu? é? Muito bem. E você já está com a sua Bíblia na mão, pronto para começar o nosso estudo? Nós vamos hoje estudar sobre o 10º mandamento. E você vai aprender mais sobre esse assunto. Mas antes de abrirmos a Bíblia e começarmos o estudo, nós temos um hábito aqui muito especial. A gente sempre faz uma oração. Eu queria pedir ao pastor Tiago que, por gentileza, faça essa oração, pedir uma bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Faço sim. Vamos orar juntos, amigos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos aqui neste momento, neste sábado à tarde, para estudar a Tua santa palavra, a Tua santa lei, seus santos princípios que regem a vida de todo filho de Deus. Pedimos humildemente o Teu Santo Espírito ao participarmos aqui deste estudo, seja ouvindo, seja falando, que possamos ter a nossa fé edificada e possamos estar mais próximos do Teu ideal para a nossa vida. São estas bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Tiago. Estamos prontos para começarmos nosso estudo, mas antes eu quero oferecer para você um dos guias de estudo que a Novo Tempo prepara com muito carinho. É o nosso curso bíblico A Cura do Pecado. Já conhece? Não? Então você pode pedir um que a gente manda para a sua casa sem custo algum. A gente envia pelo correio, tá bem? A Cura do Pecado você pode pedir agora o nosso guia de estudo pelo nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. O número é 48 9830 6498. Vou repetir para você. 48 9830 6498. Esse é o nosso número de WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem dizendo assim: eu quero o estudo. Nós vamos mandar um link para o seu WhatsApp, você vai clicar, vai abrir um pequeno formulário para você colocar os seus dados postais. E será para esses dados postais, para esse endereço, que nós vamos enviar então o guia de estudo. Lembrando que é um presente da Novo Tempo para você, você não paga nada por isso. Peça agora o seu guia de estudos, A Cura do Pecado, 48 98 30 6498. Estudamos aí sobre a lei de Deus, né? Foi muito bom passarmos aí esses 3 meses, né? Quase 3 meses, né? Estudando sobre a lei de Deus. Vimos aí os primeiros 4 mandamentos que falam da relação de Deus com o homem, ou nossa com Deus. Entramos nos 6 mandamentos que falam do nosso relacionamento com o próximo e hoje chegamos ao último mandamento que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 17. E eu leio assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Ao ler esse mandamento, a gente percebe que ele foi dado num contexto assim bem agrícola, né? O mandamento já inclui ali o boi, o jumento. Estamos falando ali de uma sociedade agrícola, né? De fato, o povo de Israel vivia, né, da agricultura e da pecuária, né? Se fosse hoje, pastor... Hoje faríamos como, Alex? Como seria? Seria assim: não cobiçarás o carro do teu próximo, a bicicleta do teu próximo, o telefone, a moto, tudo isso, né? As roupas. A propriedade, a casa também. Então, mudou o contexto, mas ali o cerne... Ele continua inclusivo, né? Coisa alguma que pertença ao teu próximo. Exatamente. Ele continua inclusivo. Então, vamos então juntos aprofundar um pouco o nosso conhecimento nesse tema da questão da cobiça. Lembrando que por detrás de cada não da lei de Deus, há uma bênção para todos nós. Na realidade, os 10 mandamentos são cercas de proteção que Deus guardou para nos proteger. E eu começo então com o pastor Alex. O mandamento diz que é para não cobiçar coisa alguma que pertença ao próximo. O que é cobiça? Há algum conselho na Bíblia falando a respeito de evitarmos a cobiça? A Bíblia é recheada desse assunto. Existe não só a palavra cobiça, mas os seus sinônimos também. Mas, segundo o dicionário Webster, cobiça é o desejo excessivo de conseguir aquilo que é do próximo, que é alheio. E nós encontramos no lugar de cobiça, nós encontramos diversas outras palavras nas Escrituras. Ganância, por exemplo, é uma delas. E a gente vê ali na Bíblia, por exemplo, alguns conselhos específicos. Isso preocupou o apóstolo Paulo, a ponto de lá no livro dos Efésios, no capítulo 5 e no verso 5, ele declarar o seguinte. Ele diz assim:
porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, aqui poderia ser traduzido também como cobicioso, né? Nenhum cobicioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ok. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Era a preocupação também de Jesus. Nós temos o famoso episódio do jovem rico, por exemplo, que Jesus ele se preocupa com as pessoas que têm maiores bens ou que as cobiçam os bens alheios, né? Ou que se prendem aos seus próprios bens. Porque existe também, além da cobiça, a ganância de você querer acumular cada vez mais. Mesmo que não seja do próximo, às vezes você querer ganhar às custas do próximo mais e mais bens, e isso são situações que nos levam a perder o reino dos céus, a perder o reino de Deus, a salvação. Ok, então tá o conselho para não cobiçarmos. Eu acho que a antítese desse mandamento pode ser resumida numa expressão, né? Contentamento. E é interessante, né, colegas, amigos, que o apóstolo Paulo nesse texto diz que a cobiça, a avareza é uma idolatria. Então, querendo ou não, o coração ele vai deixando de adorar a Deus para adorar as coisas aqui da terra. E como a pessoa não se contenta com aquilo que Deus deu a ela, ela começa a desejar tanto aquilo que é do outro, que é do próximo, que ela não se percebe, mas ela começa a praticar a idolatria, adorar estas coisas. Há uma maneira de a gente ver os bens do próximo sem cobiça. E essa maneira chama-se amor. É quando eu contemplo algo que um colega, que um amigo, que um parente, que um vizinho recebeu, isso me deixa alegre. Eu me alegro quando as pessoas elas conseguiram conquistar um carro novo, conseguiram comprar uma casa, conseguiram uma situação financeira de privilégio, né? Sair de uma situação talvez de dívida. Isso deveria nos alegrar. Mas não é o que acontece na sociedade. Nós aprendemos a viver de maneira cobiciosa, querendo as coisas. Até porque essa indústria toda, ela nos infere isso. A gente é acostumado a ver propagandas na televisão, a querer, a desejar as coisas que aparecem como meio de consumo. E num shopping, por exemplo, eu falo para minha esposa, o que eu não gosto no shopping? É que o meu terno está bonito, até eu comparar ele com aquele da vitrine. O meu sofá está bom, até eu ver um sofá mais estiloso, mais confortável que o meu. Porque essa indústria consumista nos estimula isso, a querer, a desejar. Então, a cobiça está muito ligada aos dias, aos tempos que nós vivemos. E, de fato, nós devemos nos precaver dela, né? E isso pode trazer até complicações financeiras nesse caso, né? Quando começamos a cobiçar aquilo que não é devido. Bom, e de onde provém a cobiça? Pastor Tiago, ela tem uma raiz, tem uma fonte, de onde ela vem? De onde nasce isso no coração humano? Tem um texto da Bíblia, né? Que está descrito ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Eu vou até ler na versão Palavra Viva aqui, que diz assim: porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios e, olha o detalhe, os desejos de possuir o que pertence aos outros. A cobiça. A cobiça. Então, a Bíblia apresenta, pastor, que a cobiça, o desejar, o desejo desenfreado de ter aquilo que é do outro, isso vem de um coração pecaminoso. Isso vem de uma natureza pecaminosa. E, querendo ou não, pastor, todos nós temos esta natureza. Se não temos Cristo dominando o nosso coração, não temos o Espírito Santo dirigindo a nossa mente, nós temos essa natureza. E é interessante porque, querendo ou não, a cobiça ela trabalha muito o coração. Porque nos outros mandamentos, não roubar, não adulterar, né? Não falar mentiras, tudo isso passa antes pelo crivo do pensamento. Então, se a pessoa não tem pensamentos dirigidos por Deus, ela vai cobiçar, e os próximos passos são a quebra de todos os outros mandamentos. Você falando sobre a questão da origem ser do coração, ontem ainda alguém me perguntou assim,
Pastor, a gente age como age, a nossa tendência para o pecado, isso a gente nasce com isso ou a gente aprende na sociedade? A gente aprende no convívio, né? É verdade que a sociedade ela dá ênfase a isso. Estamos vendo um momento no Brasil, por exemplo, onde parece que a injustiça tem mais valor que a justiça. Mas nós nascemos já com isso, né? É uma tendência herdada e a gente entende que por causa do pecado dos primeiros pais, nascemos com essa tendência. Mas uma tendência que pela graça de Cristo pode ser vencida, não é isso? Agora, se nós não frearmos a cobiça, Pastor Alex, o que ela pode nos levar a fazer? Lá em Miqueias, capítulo 2, verso 2, é colocada uma situação. Em Miqueias, capítulo 2, verso 2, está escrito assim. Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente entender o contexto. Ai daqueles que planejam maldade, os que tramam mal em suas camas, quando alvorece eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos, se apoderam deles, cobiçam casas, as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer aqui, o próprio profeta Miqueias? Como nós falamos, tudo começa no coração, mas o coração pode planejar o mal. E quando você cobiça, você deseja aquilo que é alheio, você começa a travar uma maneira de obter ilicitamente aquilo que não pertence a você. E aí nós temos isso por trás de roubos, de crimes de propriedade, de posse de coisas que não nos pertencem, né? Interessante como isso é muito comum hoje, né? A gente hoje não pode descuidar em nenhum momento de um bem particular, pessoal. Até mesmo o celular, quando nós estamos, porque o mundo está cheio desse tipo de pensamento. Eu posso obter de maneira ilícita, né? E a gente está falando de materialismo, né? Mas talvez alguém possa estar ouvindo o que a gente está comentando aqui e dizer, mas quer dizer então que o Evangelho ele deseja que eu sempre não tenha nada, né? Não tenha posses? Não. O Evangelho ele nos transforma de uma forma integral e Deus quer que a gente tenha uma boa vida aqui nessa terra. Mas eu acho que o problema é o amor a essas coisas. Porque a gente passa a amar as bênçãos que Deus nos dá, em vez de amarmos o Deus que tanto nos abençoa. E a Bíblia nos explica que nós devemos garantir o nosso pão de cada dia, o essencial, viver de uma forma simples, é a maneira bíblica de se viver, e que se quisermos ou desejarmos algo como uma propriedade, devemos trabalhar para obter aquilo. É por isso que a Bíblia desaprova qualquer meio de você conseguir algo de maneira ilícita ou de maneira que não seja fruto do teu suor, do teu trabalho, daquilo que você plantou e agora você vai colher, não é? Mais uma vez, volta a questão do contentamento, né? A pessoa, quando não está contente com aquilo que ela tem, ela acaba querendo cobiçar o que outros têm. E o oposto disso é nós entendermos que podemos alcançar sim coisas, mas pelo trabalho e com a bênção do Senhor. Porque o ser humano tem que, desse contentamento, você colocou aqui muito bem, Paulo ele vai dizer isso nas suas cartas, uma das cartas ele fala assim, aprendi a viver contente em todas as situações da vida. E o contentamento é um remédio para o coração. Porque veja, tem pessoas que têm muito, estão descontentes, ainda que tenham muito. Então, a maneira de viver de forma simples é um remédio, inclusive, para muitas doenças, depressão, ansiedade, muitas pessoas que se apavoram diante de imaginar que estão perdendo aquilo que têm, não conseguem dormir à noite com medo de... Porque hoje a gente vive numa sociedade assim, muitos dormem ricos e acordam pobres. Uma variação na bolsa, uma situação econômica, pode mudar a situação do dia para a noite. E essa sociedade do consumo aprendeu a viver dependente dos bens, de ter mais e mais, né? Nós aplaudimos o consumo massivo e desenfreado, tantas vezes. Então, esse viver com contentamento é uma das maneiras de eu poder cumprir aquilo que Deus tem para mim nessa terra. Viver contente. Uma outra maneira é entender que tudo é passageiro. Tudo nesse mundo ele vai passar. Então a gente às vezes aplaude um camarada que amanhã ou depois ele já sai do foco, não é? Passou. Os bens materiais são passageiros. É interessante, eu vejo agora na rua, quando eu estou voltando para casa,
você deve ver isso também, carros antigos. O Brasil tem um fenômeno, nós tivemos no passado uma frota de carros mais nova, hoje nós estamos com uma frota envelhecendo. E eu fico vendo, por exemplo, lá um Corcel 2, carros que estão ainda rodando muitas vezes, esses carros antigos, que foram carro que meu pai teve, um Del Rey, por exemplo, né? Um Chevette 79, exatamente. Motive. E eu fico pensando assim, quando eu encontro um desses, um dia, isso foi um objeto de desejo de alguém. Mas hoje não vale mais nada, a não ser no museu de automóvel. Então, tudo que nós desejamos hoje, amanhã vai ser objeto de esquecimento. Uma TV que você compra em 48 vezes... Quando termina de pagar... ela já está obsoleta. Né? Você já está com um material envelhecido na tua casa. Então, a pergunta que nós fazemos é, vale a pena a gente viver estressado por bens materiais, desejando que é o último modelo na vitrine, se nós temos muito mais a aproveitar dessa vida? Então está aí, esse é o tema da cobiça que hoje estamos entendendo melhor para nos precaver da mesma e não incorrermos nesse pecado. Nós, por falar em pecado, quero oferecer para você o nosso guia esse mês, é a cura do pecado. Você pode solicitar essa revista, ela fala sobre a origem do pecado, como Jesus resolve o problema do pecado, como nós podemos ser libertos do pecado, tudo isso, um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir esse guia pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que é 48 9830 6498. Repetindo, 48 9830 6498. Basta mandar uma mensagem assim, eu quero o estudo. Nós vamos mandar um link para você, você preenche os seus dados postais, cidade, bairro, endereço direitinho, e nós vamos mandar pelo correio para a sua casa, tá bem? Vamos agora então à nossa próxima pergunta. O salmista Davi, pastor Tiago, também falou sobre isso, sobre a questão da cobiça. Fala no Salmo, capítulo 10. Se você está acompanhando conosco, até aconselho, né? Pegue a sua Bíblia, né? Leia junto de nós, anote esses versos. O Salmo, capítulo 10 e o verso 3, a Bíblia está registrada assim, Salmo 10, 3. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então, olha o perigo de um coração totalmente tomado pela cobiça. Ele chega ao ponto, pastor, de blasfemar contra Deus. Ele tem a insensibilidade de fazer das coisas, do seu desejo desenfreado de conquistar algo, como a motivação máxima da vida dele. E eu conheço pessoas, pastor, que eles não apenas perdem sua fé em Deus, mas muitos deles, devido à sua avareza, à sua ganância, à sua cobiça, podem perder suas famílias, podem perder sua saúde, podem perder muitas outras coisas. No ano de 2017, eu estava vendendo livros para pagar os meus estudos e numa cidade no extremo oeste de Santa Catarina, eu visitei um grande fazendeiro. Ele era um grande produtor de leite daquela região. E eu fiquei impressionado, acho que foi a melhor casa que eu entrei, maquinários de última geração. E ao conversar com ele, ele falou, olha, você está vendo tudo que eu possuo? Eu trocaria tudo pela amizade dos meus filhos. Eu trocaria tudo pelo carinho dos meus filhos. Então, muitas pessoas, ao adentrarem no caminho perigoso da cobiça, eles blasfemam contra Deus, mas todas as bênçãos que Deus nos dá, inclusive a família. Por isso, realmente, a cobiça é algo muito perigoso e nós temos que estar constantemente sondando o nosso coração junto a Deus para ver se, por acaso, podemos incorrer no pecado da cobiça. Olha aí, a gente quando fala em cobiça, a tendência é acharmos de algo que apenas se acontece a nível de pensamento, né? Mas temos na história bíblica, pastor Alex, casos de cobiça que se materializaram e consequências que se colheram por causa disso? Eu lembro agora de uma história que é a história de Acã, lá de Josué. E se a gente tiver Josué, capítulo 7, tem história lá,
O povo de Israel foi conquistando as cidades da terra da promessa, e especialmente quando chegaram a uma cidade chamada Ai, aconteceu que Josué pensou assim: eu vou mandar alguns homens apenas a uma cidade pequena, não há muitos guerreiros, e cerca de 3 ou 4 mil homens vão dar conta do recado de conquistar a cidade. Eu não preciso cansar todo o exército. E eles foram derrotados, 36 foram mortos, eles saíram foragidos, e Josué foi reclamar ao Senhor por que havia tido essa derrota. E o Senhor foi bem específico: olha, houve um pecado. Alguém se apossou de algo que era anátema, que não deveria ser tocado. Numa guerra, quando o povo de Israel entrava e conquistava a cidade, os materiais, os despojos, eles não deveriam ser tocados de maneira alguma, aquilo pertenceria ao Senhor, ou seja, era o que a gente chama de anátema. E um soldado, Acã, ele se apossou de uma capa babilônica, alguns quilos de prata e uma barra de ouro. E ele pegou esse material e escondeu embaixo da sua casa. E com isso o exército foi derrotado. Por quê? Porque todo o povo estava em pecado. E Deus foi muito enfático. Então aquele homem, ele cobiçou, ele desejou para si, tomou para si, ou seja, ele praticou o pecado de maneira em ato prático, escondeu aquilo dentro da sua casa, pecando contra o Senhor e fazendo com que alguns homens fossem mortos em batalha. E qual foi o resultado? Tanto Acã quanto seus familiares foram apedrejados no arraial do povo de Deus, para que o povo pudesse voltar a vencer as batalhas, ou seja, para que Deus continuasse dando a sua bênção para o povo. Veja como Deus leva muito a sério esse assunto. E a dificuldade da cobiça, né? Porque é consentido, né, pastor? Porque uma coisa é um pecado por ignorância, por você não saber, mas na cobiça, ele pensa, ele sonda e ele começa a planejar o próximo passo. Exatamente. Então Acã não apareceu ali, ele planejou e cometeu ali o ato do roubo, né? Você tem, por exemplo, a história de Davi e Batseba, que é uma história de cobiça também, que antes do adultério consumado, antes da morte planejada do esposo de Batseba, Urias, Davi, ele cobiçou aquela mulher pela janela. Olhando de fora do castelo, ele conseguiu ver ali o lugar onde ela se banhava. Então, a cobiça, né? Você cobiçar o que não lhe pertence. Talvez seja algo dos mais perigosos para a sociedade humana, seja a cobiça. É interessante que nesse exemplo de Davi, você tem a cobiça que leva ao adultério, depois que levou ao homicídio, né? Exatamente. Então, um pecado puxando o outro. Então, cuidado que a Bíblia nos alerta com relação a isso. Agora, pastor Tiago, nós podemos concluir então, pela história bíblica que o Alex nos mencionou, que a cobiça é um dos pecados que levou também outros personagens à morte, né? Que outros exemplos podemos trazer da Bíblia? Muito bem. Temos Nossa aqui, sexta pergunta. Aqui, por exemplo, tem aqui o Acã, não é? Aqui como foi comentado. Podemos aqui ler no livro de Marcos, no capítulo 14, né? O Evangelho de Marcos. E interessante porque esse personagem era alguém que estava próximo de Jesus. Então, por exemplo, um irmão da igreja, um líder, um pastor, um ancião, ninguém está livre do coração ser tomado por esse pecado, né? E no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 10, conta a história então de Judas, né? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião então para entregar Jesus. Então Judas era alguém que estava próximo de Jesus, fazia parte dos discípulos. Podemos aqui incorrer numa aplicação, estava na igreja, estava no meio religioso, mas ainda assim permitiu que o seu coração fosse tomado pela cobiça. Seu coração fosse tomado, mesmo tão perto de Jesus, cometeu o ato tão abominável, né, que foi abandonar a Jesus. Podemos concluir também que ao praticar a cobiça cobiciosa, estou abandonando Jesus, estou abandonando a Deus,
seguindo os meus próprios caminhos, seguindo o meu próprio coração. A gente sabe, entende na história de Judas, que ele começou roubando, colocando a mão... Era um tesoureiro do grupo, né? Era um tesoureiro, foi colocando a mão em recursos ali, que eram de uso dos discípulos de Jesus, e ele foi alimentando essa natureza. O que levou ele à traição, além da cobiça talvez de fazer parte da história, porque ele entendia Jesus como o Messias, que em algum momento tiraria a capa da pobreza e colocaria a capa do rei, né? Que levantaria o cetro de ferro para dominar e expulsar os romanos da Palestina. Ele foi cobicioso porque ele também desejou entrar nessa história e ele não teve pudor ao entregar Jesus, né? E o entregou por quanto? 30 moedas. Valor de escravo. Valor de escravo. Ainda assim ele queria lucrar. Ele poderia ter simplesmente entregue Jesus sem nenhum valor. Olha, eu vou falar que o Messias está lá e se ele quisesse ver Jesus como o Messias de cetro de ferro e tudo mais, ele poderia simplesmente ter entregue Jesus sem nenhum custo, nenhum lucro para ele, mas ainda assim ele foi ganancioso. Ele queria entrar para a história, queria forçar Jesus a se mostrar o Messias como eles imaginavam. Ele esperava que Jesus se manifestasse. Exatamente. Né? Talvez, e alguns dizem que talvez ele tivesse o homem de maior fé do grupo. A pessoa, a hora que eu entregar Jesus, Jesus vai virar o jogo, né? Virar a tabela. Vai cuspir fogo, vai mandar as 7 pragas diante dos romanos. Ele, em realidade, tinha desenvolvido uma falsa expectativa, sobre o Messias, o que aconteceu também com os outros discípulos, né? Também, mas ele executou. Mas ele executou por dinheiro, ainda assim ele queria lucrar. A gente percebe que a cobiça é quase que a raiz de muitos males, né? E isso aconteceu também no caso de Judas. Agora, estamos falando aqui sobre exemplos de pessoas que cobiçaram, mencionamos o caso de Acã no Antigo Testamento, o caso de Judas no Novo Testamento. A próxima pergunta é, uma pessoa que insiste na cobiça, qual será o destino dessa pessoa? Nossa. Hein, pastor Alex? Olha aí. Vamos abrir Colossenses 3, Colossenses 5 e 6. Aqui tem um texto muito forte do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí vem uma lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e agora ele termina assim: e a ganância, que é idolatria. Aquilo que o pastor Tiago falou agora há pouco. A ganância é uma idolatria, é o amor ao dinheiro, é o Deus Mamon que aparece aqui, tantas vezes mencionados na Bíblia, né? O amor às posses materiais. Então essa lista aqui, ela diz que aqueles que têm a ganância, eles desobedecem a Deus. Ele continua, olha o verso 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, ou praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Então aqui diz, né, que a ira de Deus vai recair sobre o cobiçoso. Ou seja, às vezes alguém pode pensar, mas eu não roubo na prática, né? Eu não adultero na prática. Mas se ele tem esse desejo no coração, ele está cobiçando. Eu me recordo agora, pastores, da ilustração de Jesus no Sermão do Monte sobre o adultério. Porque se a pessoa ela pensou no coração, ela já está cometendo adultério. Então a cobiça tem esse perigo. Às vezes a pessoa pode se julgar: eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, não tomo nada de ninguém, mas ela alimenta aquilo no coração. O publicano, né? Perfeito. Melhor, o fariseu, né, que orava lá no templo. Perfeito. Então esse desejo alimentado no coração pode fazer com que essa pessoa possa perder o céu. E tem outro detalhe, que a gente vive numa sociedade que tem muito ambiente tóxico. A gente fala muito disso, porque dentro de uma empresa, de uma indústria, dentro de um ambiente de trabalho, pode haver esse ambiente tóxico, que nada mais é o quê? Alguém deseja ou cobiça a minha posição na empresa. Então ela faz de tudo para crescer
e ela aproveita qualquer ocasião para, digamos assim, tirar a escada debaixo de mim ou me prejudicar para que eu possa cair e ela crescer. Isso pode acontecer dentro de uma família, numa relação de genro e sogra, numa relação de parentes, tio e sobrinho, ou pode no meio empresarial, por exemplo. As pessoas que praticam esse tipo de ato no meio empresarial, elas não estão roubando, elas não estão fraudando, ou seja, diante da lei elas estão impolutas. Mas através de pequenos atos do dia a dia, elas estão transgredindo a lei na maneira como estão prejudicando as outras pessoas, servindo de meio para que outras pessoas caiam, prejudicando para elas poderem crescer. Talvez esse seja o pecado mais regular, mais praticado nos nossos dias hoje. E não tem uma ascensão social, né? Então, uma pessoa que rouba, por exemplo, ela pode vir a ser presa. Quem adultera pode perder a família e ter querendo não, uma punição social, mas e quem cobiça? Interessante que a cobiça apresenta esses dois pontos, né? Ao mesmo tempo que o mandamento diz para nós não cobiçarmos, para nós não ficarmos vivendo uma vida de idolatria, que resume-se muito bem a isso, né? Você ficar a vida inteira desejando aquilo que você não tem, não possui. Por outro lado, ela protege-nos desse assédio alheio, né? Porque aí então a nossa casa, a nossa mulher, as nossas propriedades, como o mandamento mencionou, né? O mandamento fala lá a respeito da serva, do servo, do boi, do jumento, ou seja, é uma cerca que nos protege, para que ninguém cobice aquilo que nós conquistamos. E então ele trabalha dos dois lados, protegendo para que ninguém tome de forma errada aquilo que é nosso, mas trabalha também no coração para que a gente não cobice aquilo que não nos pertence de outras pessoas, né? Então é uma via de mão dupla. Bom, você está acompanhando o nosso programa interativo, curso bíblico interativo, nessa tarde de sábado. Lembrando que amanhã à noite, em uma igreja adventista bem perto de você, aqui na região centro-sul de Santa Catarina, esta mesma temática sobre o 10º mandamento vai estar sendo discutida. Pastor Arilton, eu queria frequentar, ir lá numa igreja conhecer mais sobre esse assunto da cobiça, mas eu não sei onde encontrar uma igreja, então nós vamos te ajudar. Acesse o site agora, encontreumaigreja.com.br. Anotou? Encontreumaigreja.com.br. Nesse site, você coloca lá o seu CEP residencial, e o sistema vai apontar a igreja adventista mais próxima da sua casa. Chegue lá e diz, olha, eu vim aqui visitar porque eu estava ouvindo a rádio Novo Tempo, e a rádio pediu que eu viesse fazer uma visita à igreja, eu estou aqui. Você vai ser bem recebido lá. E amanhã à noite, nós vamos ter em várias igrejas essa mesma temática, falando sobre o 10º mandamento, a questão da cobiça. Bom, o destino então de alguém que cobiça será finalmente a destruição, né? Será a morte. Por isso, nós temos que evitar essa situação. E a Bíblia nos aconselha, né? A gente não irmos por esse caminho. Pastor Tiago, o apóstolo Paulo tem um conselho para quem cobiça? Tem. Para os cobiçosos? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 31. Né? 1 Coríntios 12, 31. Isto. Que diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, nós temos um conselho de Paulo para que a gente busque aqui, pela graça de Deus, não cobiçar, mas buscar os atributos que Deus nos dá de maneira excelente. O amor, a paz. Aqui o dom especial dito aqui é o amor. Amor sendo o dom supremo. E eu gostaria de ler um outro verso também, que permite-nos nos ajudar a não cair no pecado da cobiça, que é um texto lá de Provérbios, se vocês me permitirem ler. Claro. Texto de
Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 23. E a Bíblia diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, enquanto a Bíblia apresenta que a idolatria, a cobiça vem de um pensamento, de um coração mau, a Bíblia nos aconselha, então, guarde o nosso coração. Por isso que nós precisamos tomar tempo em oração, precisamos tomar tempo no estudo da palavra de Deus, na comunhão com Deus, porque desta forma nós enchemos o nosso coração de coisas puras. E aí guardamos o nosso coração para o risco de sermos descontentes com aquilo que nós temos e passarmos a desejar aquilo que é do outro. Por isso a Bíblia nos aconselha, pastor, a guardar muito bem a fonte da nossa vida, que é o nosso coração. Nosso coração deve ser... E eu me lembro das palavras do próprio salmista Davi, né, quando ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, na realidade, guardar o coração significa ter o coração sempre cheio das palavras do Senhor. Né? Perfeito. Contra a cobiça, nós então entendemos hoje no estudo que nós temos que entender que a cobiça fere a Deus, é um princípio que, quando ele é desrespeitado, ele faz Deus ficar triste. Uhum. Eu tenho que então entender que as coisas são passageiras e aprender a viver com generosidade. Ou seja, agradecido a Deus por todas as coisas. Tem um último aspecto que eu gosto de salientar, que é o seguinte: nós devemos aprender a doar mais, praticar a caridade. Esse é um aspecto. Quando a gente pratica a caridade, que a gente ajuda as pessoas, a gente acaba abrindo mão de muitos desejos. Quando a gente olha para situações tristes ou situações que às vezes nos fazem entender que essa vida não é só o consumo, não é só consumir. E interessante que o Brasil tem uma estatística, um órgão de pesquisa recentemente falou que nós estamos vivendo uma geração que está aprendendo cada vez menos sobre generosidade. As pessoas têm doado cada vez menos. E isso coloca o Brasil num ranking mundial de um dos países que menos se doa, ou seja, que tem um número maior de pessoas que doam cada vez menos. Então, doar é um ato de generosidade, ele abre nossa mente, ele nos faz entender a realidade alheia, ele tira nosso foco do consumo apenas. Então, segundo os pesquisadores, é aos 4 anos de idade que as crianças começam a amadurecer, por exemplo, para o conceito positivo de ajudar alguém. Então, nós temos que mudar esse quadro, viver num país em que a gente se importa mais com os outros. Se me permite fazer mais um comentário, pastores. Eu me lembro nessa questão, a gente fala de cobiça, porque muito vem à mente a questão do dinheiro, né? E a Bíblia não é contra quem tem, por exemplo, almejar ter uma situação financeira boa. E na Bíblia existem grandes personagens, mas algo que me chama a atenção é que quando Deus dá muito, Deus pede para que essa pessoa abençoe muito. Então, quando personagens na Bíblia que tiveram condições financeiras satisfatórias, tiveram bens, eles foram convidados por Deus a dar muito. Eu me lembro de Salomão, quando na oração, né, ele pede que, quando ele iria governar ali Israel, ele fez uma oração que o Senhor, que Deus pudesse me dar um coração compreensivo, para que ele pudesse julgar o povo. Deus deu recursos, Deus deu sabedoria, e como Salomão foi próspero. Só que quanto mais ele recebia, mais ele doava. O problema da cobiça é que a gente mais deseja do outro e não queremos reter tudo. Nós temos alguns bons exemplos hoje até na mídia. Como temos os maus exemplos, temos os bons exemplos de pessoas que têm fundações para ajudar crianças carentes, crianças com síndrome de Down, pessoas que ajudam moradores de rua, que têm instituições voltadas a pessoas com dependência química, ou seja, isso que você falou. Hoje nós temos bons exemplos na sociedade que devemos seguir, de pessoas que têm muitos recursos, poderiam estar gastando com elas mesmas,
Tudo isso estão acumulando, mas preferem ajudar outras pessoas. Ou seja, elas acabam se tornando menos egoístas, menos mesquinhas e passam a viver uma realidade mais real, ou seja, entender a realidade do nosso mundo, do mundo que nos cerca. Muito bom. Interessante que ao você mencionar que o Brasil é um país que menos se doa, né? Ainda ontem eu tive acesso a uma pesquisa falando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Olha aí. Entendeu? E essa ansiedade, ela é resultante da conjuntura atual que o Brasil está vivendo. Da incerteza política, econômica, social. Então, essa incerteza que nós estamos vivendo, esse clima que está acontecendo no país, está levando as pessoas à ansiedade. Então, ao mesmo tempo que as pessoas não se doam, as pessoas se tornam ansiosas. E essa ansiedade, ela é fruto, uma causa para um estresse, é uma causa para uma doença e etc. Então, a importância de nós entendermos, né, que estarmos contentes com o que Deus tem colocado em nossas mãos e ajudar o próximo na medida que nós podemos, é o que vai baixar esse nível de ansiedade. E, é claro, vai nos levar a evitar a quebra desse mandamento que tem a ver com a cobiça. Não cobiçar nada que não seja, não cobiçar as coisas alheias, certo? Bom, nós temos aí ainda aqui agora 9 minutinhos e eu queria então, já partindo para o encerramento, perguntar para vocês, que conselho você daria hoje, pastor Alex, para uma pessoa que está vivendo esse problema na vida? Ao fazer uma autoanálise, ele percebe que ele tem cobiçado algumas coisas que não estão fazendo bem para ele. E aí, qual é a saída? Em contrapartida, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor, que ele é paciente, é benigno. Ele fala assim, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E ele termina dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse aqui é o nosso exemplo. A gente olhar para as pessoas com amor, entender e se alegrar com aquilo que elas conseguem para si mesmas, com as vitórias, seja no trabalho, seja uma promoção que elas recebam, seja em algo que elas adquiriram com seus esforços, que nós possamos nos alegrar com isso. O amor é o antídoto para todos os problemas da vida. Deus é amor. E quando a gente olha para as pessoas com amor, a gente cobiça menos, a gente inveja menos. E dentro do contexto que falamos hoje é viver com contentamento, é procurar ser um doador, praticar atos de justiça, que muito alegra a Deus também, e a gente entender que nessa vida o que nós cobiçamos é passageiro. Não vale a pena a gente perder noite de sono por cobiçar algo que não nos pertence. Eu gosto dos verbos que Paulo usa nesse texto, né? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso. Dessas palavras você tem aqui o sofrer, a espera, o suportar, ou seja, é desenvolver em nós, de fato, a paciência. A paciência, o contentamento, a satisfação. O amor faz isso com a gente. E Paulo fala de todos os aspectos da vida nesse texto. Ele fala, se você tiver amor a ponto de transportar montanhas, se você conhecer toda a ciência, se você... Ou seja, ele aborda praticamente todas as profissões dentro do texto. Você pode ser, por exemplo, o melhor engenheiro. Eu estou vindo para cá, a gente passa por um pequeno desvio que está tendo aqui, que é a construção de uma rodovia que vai circundar Florianópolis, né? Eu olho para aqueles homens trabalhando, penso nos engenheiros e pensam, eles transportam montanhas. Paulo está falando disso, de homens que têm tamanho recurso, inteligência ou fé, a ponto de conquistarem as maiores coisas, mas podem ser os homens mais infelizes, porque não vivem o amor. Então você pode ser, você que está me ouvindo, você pode ser a melhor costureira do seu bairro, mas pode estar vivendo uma depressão. Você pode ser um pastor, como fala aqui. Você entende o coração das pessoas, você chega até elas com carinho, com amor, mas vivendo um processo depressivo. O ministério não te preenche mais. Você pode ser o melhor advogado da tua cidade,
e não tem amor. Então o que Paulo está dizendo? Que sem amor não vale a pena viver nada na vida. Não vale a pena ser o melhor profissional se eu não posso ter amor. Eu posso fazer o melhor pão do meu bairro, mas se eu não tiver amor no meu coração, a minha vida vai passar sem objetivo nenhum. Então viver o amor é viver longe da ganância, longe de cobiçar as coisas alheias, é viver em paz, é deitar a cabeça no travesseiro, dormir, dizer hoje o dia para mim valeu a pena. Muito bem. Pastor Tiago, e aí? Que conselho você daria para uma pessoa que está lutando contra a cobiça? Eu entendo que a lei é um espelho, né, pastor? Então a lei ela vai apresentar problemas do nosso caráter, problemas da nossa índole, e a realidade da cobiça é que eu creio que não há nenhum ser humano na terra, a não ser Jesus que passou aqui, que não tem esse problema da cobiça. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, no verso 13, diz, né? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o meu conselho, e esse conselho para mim também, somente Deus pode mudar essa nossa natureza, pastor. Somente Deus realmente pode fazer uma transformação interior, para que essa transformação interior agora seja apresentada através de atos, de palavras, né? Então, você e eu que temos essa dificuldade, devemos buscar a Deus. Devemos estar na presença de Deus. Devemos estar na casa de Deus, separar tempo para estar com Ele, para que Ele então de fato possa mudar essa natureza cobiçosa para uma transformação em uma natureza mais amorosa, mais generosa, assim como Jesus foi aqui nessa terra, né? Muito bem. Obrigado pelos sábios conselhos que foram apresentados. Eu espero que você tenha gostado. E se você está lidando com alguma situação assim hoje, se você tem cobiçado algo que você sabe que não te pertence, peça a Deus para ajudar você. Lembre-se que o cristianismo é, em sua essência, aprender a viver contente com tudo que Deus nos tem dado. Contentamento. Esse é o remédio contra o estresse e a ansiedade. Lembrando que amanhã à noite, em uma igreja adventista perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina, você pode participar de um culto nosso de adoração e estudar essa mesma temática. Você está convidado a nos visitar. Se não sabe onde está essa igreja, onde tem uma igreja adventista perto de você, acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br, coloque o seu CEP lá e você vai ser direcionado para uma igreja mais perto da sua casa. Você já pediu o nosso estudo bíblico, A Cura do Pecado? Ainda não? Peça agora. Terminamos hoje uma série sobre os 10 mandamentos e pecado é a transgressão da lei. Então, se você não quer cair em pecado, não quer quebrar a lei que estamos estudando, você tem que ter a cura para o pecado. É uma revista que a gente oferece aqui gratuitamente na Novo Tempo e está aí para você pedir pelo nosso WhatsApp, 48 9830 6498. Repetindo, 48 9830 6498, tá bem? Aproveitando, quero convidar você que mora aí na ilha, norte da ilha de Florianópolis, que amanhã, às 8 da noite, eu e o pastor Alex estaremos lá na Igreja Adventista dos Ingleses e nós queremos receber você lá com todo carinho. Coloque aí na sua agenda, amanhã à noite, 20 horas, Igreja Adventista do Sétimo Dia dos Ingleses. Receberemos lá você com todo carinho. E na próxima quarta-feira, lá no Clube Paysandu, no centro de Brusque, estaremos lá também para estudarmos a Bíblia às 8 horas da noite. Clube Paysandu, próxima quarta-feira, 8 da noite, vamos juntos para estudar a Bíblia, o livro de Daniel. Você é o nosso convidado. Pois bem, obrigado pela presença de vocês. Pastor Alex, você pode nos encerrar o programa de hoje fazendo uma oração? Claro, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje, pelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem através da rádio, e obrigado porque nós temos dentro da Tua Palavra todos os remédios para a cura desse pecado que é a cobiça. Nós queremos que Jesus Cristo, aquele que é o antídoto para todas as amarguras da vida, aquele que traz a todos nós o amor verdadeiro, que Ele possa habitar os nossos corações, executar essa transformação que tanto precisamos. Todos somos pecadores, todos temos nossos pecados, mas que através de Cristo Jesus, do confessar a Ele aquilo que nós temos como um hábito,
que nos arrasta, que às vezes nos prende, nos escraviza, que Jesus Cristo possa ser o nosso libertador. Amém. Nessa tarde, Senhor Deus, de sábado, nos abençoa, esteja conosco no decorrer até o pôr do sol, na nova semana que teremos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Alex. Obrigado mais uma vez, meu amigo pastor Tiago Rocha. E a gente vai ficando por aqui no nosso curso bíblico interativo. Obrigado a você que esteve conosco essas 10 semanas. A gente volta no segundo semestre com uma nova temática e você vai ficar conhecendo, vai ser convidado para participar dela. Um abraço carinhoso e a gente se vê no nosso próximo encontro.